Boas pessoal, bem-vindos aqui ao meu primeiro vídeo no meu canal de YouTube. É uma pergunta que me fazem imensas vezes no meu Instagram. Zé, qual é que é a melhor câmera para comprar? O meu budget é até 400 euros. E a resposta não é assim tão fácil. Acho que as pessoas centram-se muito nas câmaras e pouco nas lentes. E as lentes são sem dúvida o mais importante. Estas são bem fixe. Bem, malta, por isso vou tentar dividir este vídeo por 3 partes, sendo que na primeira parte vou falar um bocadinho sobre as câmaras, se calhar qual é que será a melhor opção para vocês, quebrar alguns tabus para vocês fazerem as melhores escolhas. Depois vou falar sobre as lentes, vou explicar um bocadinho qual é a diferença entre uma 14mm e uma 90mm e uma 50mm. Numa terceira parte vou fazer alguns testes de comparação, basicamente vou tirar fotografias aqui em casa com uma 14mm, com uma 50, com uma 70, com uma 35, para vocês verem a diferença, para passar um bocadinho da teoria à prática. Assim acho que vão conseguir todos entender melhor. Ok? By the way, esta máquina tem para aí 20 anos, eu já não fotografo com ela para aí há uns 15. Aliás, na verdade as lentes até já estão assim um bocadinho fuscas, ou não sei como é que se diz a palavra. Bem, malta, vamos começar então a falar um bocadinho sobre as máquinas. Qual é que é a diferença realmente entre uma máquina que custa 800 euros e uma máquina que custa 400 euros? Bem, podem ser diversos fatores. Vou-vos dar se calhar alguns mais simples para vocês conseguirem entender. Tempo de bateria, na que é mais cara, provavelmente está aumentado, é melhor. Provavelmente a de 800 euros até consegue levar 2 cartões de memória de uma vez, a outra só consegue um. Provavelmente a de 800 euros tem um ecrã que sai para o lado e dá para rodar para vocês conseguirem, se quiserem gravar a vocês próprios, conseguirem ver. Se calhar vai ter um sensor com mais megapixels do que a outra. Se isto são coisas que fazem mesmo realmente a diferença naquilo que vocês querem fotografar e decidem se vocês vão tirar uma fotografia boa ou má, claro que não. Isto é tecnologia. É apenas uma ajuda que nós temos para chegar ao fim. Vocês conseguem tirar boas fotografias na mesma com uma máquina super antiga. Aliás, grandes fotografias foram tiradas nos anos 70 e nos anos 80, em que não havia focos automáticos, em que tudo era feito manualmente. Por isso, basicamente, tentem não se deixar levar muito pelo marketing, que é algo que eu sofro, porque cada vez que sai uma máquina nova da Sony, um gajo fica logo a fazer contas à vida e a pensar mas na verdade as coisas não são bem assim, a tecnologia não é tudo, nós conseguimos fazer um excelente resultado com as coisas mais básicas de sempre. Por isso, gastem, a minha opinião é que deviam gastar no máximo 200, 250 euros, se puderem até comprar um corpo usado de uma máquina, gastarem isso no máximo. Ok, se ainda não têm uma noção muito clara de porque é que uma máquina pode ser mais cara do que a outra e serem as duas relativamente recentes e do mesmo ano, tomem aqui este exemplo. Há máquinas que, por exemplo, vocês tiram um ecrã e conseguem focar só com toque. Tem tipo toque touch. Isso às vezes dá jeito. Se nós queremos fazer uma fotografia, por exemplo, numa perspectiva mais em baixo, por exemplo, imaginem uma poça d'água e querem fotografar o reflexo dos carros. Vocês vão ter que abaixar a máquina, certo? Vão ter que levantar o ecrã e vão ter que, provavelmente, não vão conseguir estar assim a carregar no botão, então carregam no botão e a fotografia é tirada basicamente sozinha. Isto é um claro exemplo de como a tecnologia pode ajudar naquela situação. Se é possível tirar a fotografia na mesma sem aquela tecnologia toda, yes, claro que é possível. Provavelmente vão-se molhar, mas whatever. Provavelmente isto vai acrescentar mais 100 ou 150 euros ao valor de uma máquina por causa deste tipo de tecnologiazinhas. Mas claro, se vocês estão a pensar em começar a fotografar e querem tirar fotos melhores que o telemóvel simplesmente não consegue dar esse tipo de qualidade, comprem as máquinas que eu falei há bocado, 200, 300 euros, não gastem mais. E agora se calhar vamos falar sobre as lentes. Cá estão elas, 50mm, 14mm. Percebem a diferença? Não? Eu vou falar um bocadinho sobre isto. Antes de falar um bocadinho qual é que seriam provavelmente as melhores lentes para vocês comprarem juntamente com a vossa primeira máquina, vou-vos falar das que eu tenho. Eu neste momento tenho 3 lentes. Tenho a 24-70, que é a que estou a gravar aqui este vídeo, tenho uma 35mm, tenho uma 14mm. Malta, esta aqui é uma 14mm, isto é uma grande angular, é daquelas que conseguem apanhar basicamente tudo na fotografia. Eu uso isto para fotografar interiores, quando fotografamos imobiliárias, quando quero fotografar paisagens, é uma excelente escolha. Porquê? Porque basicamente consegue-vos apanhar quase 180 graus, ok? Esta aqui, por outro lado, é uma 35mm, já é completamente diferente, é fixe, por exemplo, para tirar retratos, e esta tem uma abertura de 1.2. Ora vejam, eu abrir aqui. Yup. Vamos agora meter estas lentes na máquina e vamos ver as diferenças. Percebem a diferença? Isto agora é com uma 14mm. Eu basicamente estou a esta distância da máquina e ela consegue apanhar basicamente metade da minha sala. Isto é o que eu uso para fotografar casas e interiores, para basicamente fazer sítios pequenos parecer um bocadinho maior. E não tem grande destruição. E a pouca destruição que tem, eu depois consigo corrigir quando estou no Lightroom. Vamos agora experimentar a 50mm para vocês verem a diferença. Tcharam! Estou exatamente no mesmo sítio, à mesma distância na máquina, usei as 3 lentes diferentes. E esta aqui é a diferença que vocês têm entre uma 24-70, uma 14 e uma 50mm. Como veem, elas são completamente diferentes e cada lente basicamente tem tipo um propósito. Se bem que se eu quiser, posso fotografar retratos com uma 14mm, aquela lente que é super wide. Por que não? Provavelmente tenho que me aproximar muito mais, mas é isso que torna as coisas engraçadas, obriga-me a ser criativo. Basicamente, eu estou a fotografar alguém com uma lente
que quase ninguém fotografa. Ou seja, automaticamente a minha fotografia vai ser diferente. Agora, uma coisa é ser criativo e a outra coisa é saber os nossos limites. Eu simplesmente não consigo fotografar interior com uma 35mm, porque basicamente se eu quiser fotografar um hall de entrada de uma casa que é bastante estreito, com 35mm não vou conseguir. E aí tenho mesmo que usar uma 14mm. A Canon tem uma lente espetacular que custa 120€, é uma 50mm. A Nikon também tem uma compatível para Nikons que é exatamente igual, uma 35 1.8. É excelente para fotografar retratos, custam 100€. Ou seja, vocês com uma máquina de 250 e com uma lente de mais 100€, por menos 400€ têm uma máquina e uma lente incrível para ir para a rua, fotografar retratos, fotografar a vossa família, o vosso cão, o que vocês quiserem, malta. Por exemplo, se o vosso estilo não for só retratos e vocês tiverem um estilo mais versátil, ou seja, eu tanto quero fotografar paisagens como quero fotografar retratos, provavelmente aquelas lente kit, que são aquelas que toda a gente diz que não valem nada, aquelas que vêm com as máquinas, são as melhores. Porquê? Porque são lentes que são grande-angulares, a 16mm, mas que fazem zoom quase a 140mm. Ou seja, vocês basicamente com uma lente conseguem fotografar uma paisagem ou uma gaivota a voar. Ok, boa sorte já agora a fotografar gaivotas, tipo, é um terror. Mas anyway, espero que tenham gostado, foi o meu primeiro vídeo aqui para o canal no YouTube. Tentei falar de uma coisa que me perguntam várias vezes pelo meu Instagram ou pelo meu Facebook e eu tentei ajudar a fazer aqui este vídeo. Pode ser que vos ajude a vocês. Se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, metam um like, deem subscribe se quiserem e bem-vindos aqui a esta minha nova aventura. Fiquem bem. Peace! A merda está a gravar isto? Foda-se.